Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Tiranides são uma raça insectoide em Warhammer vinda de fora da galáxia. Não é difícil encontrar paralelos dessa raça na cultura pop. Os insetos de tropas estelares, os aliens do filme Alien, a ninhada dos X-Men. É fácil encontrar um padrão aqui. São raças insectoides tipo colmeia, cujo único propósito é sobreviver e expandir. Os Tiranides chegaram na galáxia em suas colmeias biomecânicas e muito ainda não se deram ao trabalho de conhecer esse inimigo. Os Tiranides são predadores extremamente eficientes e trabalham por meio de uma mente coletiva que os liga à sua rainha. Uma batalha enfrentada por um Tiranide tem sua experiência acumulada em toda a sua colmeia. Suas rainhas, então, tratam de desenvolver organismos novos para contra-atacar esse novo inimigo. Os Tiranides estão em constante evolução e procuram por biomassa que possa absorver para engrossar as suas fileiras. Eles não plantam, não constroem, não criam laços. Eles consomem e avançam. Se chegarem a um planeta desprotegido, será apenas questão de dias até que consumam toda a biomassa do planeta e avancem para o próximo, deixando apenas a carcaça vazia e sem vida do planeta para trás. Os Tiranides são originários de fora da galáxia e por isso talvez sejam tão vorazes e destrutivos. Há teorias que eles tenham consumido tudo na galáxia exterior de onde vieram e entraram na nossa galáxia procurando novas fontes de biomassa. Alguns acreditam que o caos seria a maior ameaça na galáxia, mas, com a chegada dos Tiranides, a ameaça foi elevada a um outro patamar. Embora o caos seja uma ameaça terrível, ainda existe a possibilidade de se aliar com eles e passar para suas fileiras. Entretanto, para os Tiranides, você é apenas comida. Eles consomem tudo, desde formas de vida consciente ou inconsciente, inteligente ou não. Seu único propósito é crescer e consumir. Não existe espaço para negociação ou trégua. A mente colmeia dos Tiranides permite manobrar seus exércitos instantaneamente e com velocidade absurda responder a ataques externos. Eles não têm medo ou recuam, e o conceito de traição ou ganho próprio é desconhecido para eles. A responsável pela criação das formas de vida Tiranide é a Rainha Norne, uma enorme biomecânica e inteligentíssima forma de vida que fica no centro da colmeia. Elas podem manipular bioquimicamente e geneticamente biomassa para dar vida às mais infinitas formas de Tiranides. Cada rainha ocupa uma sala gigantesca em que gera Tiranides para suprir as mais variadas formas de necessidades encontradas ao longo de seu caminho. E suas criações sempre têm a função de cumprir seu propósito, sempre com o máximo de eficiência. A forma como os Tiranides funcionam não parece ser natural. Toda a natureza tem por base o equilíbrio com outros organismos externos. E mesmo que os Tiranides venham do espaço exterior, me parece demasiadamente destrutivo para um organismo vivo engendrado pela natureza. Os Tiranides lembram versões biológicas de armas criadas para destruir algum inimigo terrível. A forma que esse organismo biomecânico funciona parece ter sido criado para alguma guerra ancestral em alguma parte antiga do universo e que foi perdido o controle. Depois de cumprir seus propósitos e exterminar seus inimigos, eles vagam pelo universo destruindo toda a biomassa que encontrar e se expandindo mais e mais. É uma teoria apenas e sem fatos o bastante para uma análise adequada. Existem teorias que os Tiranides estejam fugindo de uma ameaça ainda maior que os obrigou a viajar as distâncias infindáveis de seu universo até as bordas da nossa galáxia. Algum outro predador inconcebível para as nossas mentes, ou um desastre de proporção galáctico, em que foi preferível migrar bilhões de anos-luz
por milhares de anos do que sofrer a extinção. A viagem no espaço gelado, especula-se, foi feita em um estado de hibernação e por dezenas de milhares de anos. Vagaram pelo cosmos em busca de novas fontes de energia e biomassa. Agora que eles acordaram de seu sono, estão com fome. Muita fome. Eles não têm um motivo real para consumir, e isso é o que os torna realmente ameaçadores. Os tiranídeos desenvolvem estratégias diferentes para combater as diferentes espécies que encontram pelo caminho. E apesar de serem eficientes máquinas de matar, muitas vezes desenvolvem estratégias e subterfúgios sutis para alguns alvos. A invasão a algumas naves no espaço, por exemplo. Eles matam todos com exceção dos melhores espécimes da raça que querem invadir. Eles infectam esse espécime e o controlam mentalmente, o devolvendo ao seu povo de origem. De volta ao seu povo de origem, esse espécime copula com o maior número de fêmeas possíveis e reproduzindo o gene infectado e infectando o maior número possível de indivíduos. Em pouco tempo, todo o planeta estará infestado de indivíduos contaminados e servindo a mente colmeia. Essa técnica visa minar as defesas do planeta e recolher o maior número possível de informações antes da invasão em si. O primeiro contato registrado do Império Humano com os tiranídeos veio na borda oriental da galáxia, mas há rumores que a Inquisição tem registro de possíveis contatos já no 35º milênio. Não se sabe ao certo como eles descobriram nossa galáxia, se por pura sorte ou atraídos por uma força maior, como a abertura do Olho do Terror ou as magníficas guerras dos titãs contra os antigos. O que é sabido é que os humanos lutaram contra eles em mundos na orla da galáxia, e eles vêm se aprofundando para o centro da nossa galáxia. Uma de suas frotas vivas foram detidos com grandes baixas nos exércitos humanos, e dezenas de mundos tenham sido consumidos pela armada tiranídea. Mas os tiranídeos não atacam apenas os humanos. Não, eles atacam tudo que encontram pelo caminho, adentrando o centro da nossa galáxia. Eles se depararam com os orques e travaram imensas batalhas contra eles, no que ficou conhecido como Batalhas Hortarianas, em que os orques destruíram as frotas dos tiranídeos, mas não sem um custo pesadíssimo e baixas monumentais por parte dos orques. Outra que talvez seja a maior perda por parte dos orques é que a Hive Mind, a mente colmeia dos tiranídeos, teve acesso ao material genético formidável dos orques, e agora produz novos tiranídeos com base nesse material genético. Os tiranídeos se deslocam pelo espaço em gigantescas naves orgânicas chamadas de navio colmeia. São gigantescos seres vivos modificados geneticamente para carregar as infinitas tropas tiranídeas, e resistentes o suficiente para suportar os rigores do espaço. Eles se movem pelo espaço como gigantesca nuvem de gafanhotos, sempre com sua rainha no ponto mais central e protegido. Dentro das câmaras reprodutivas da nave, milhões de tiranídeos crescem com o material genético coletado de planetas que já foram destruídos por sua passagem. Cada tiranídeo tem um único propósito: expandir mais e mais o enxame e consumir tudo em seu caminho. Diferente dos humanos que usam o Warp para encurtar as distâncias dentro da galáxia, as naves tiranídeos fazem diferente. Elas dobram os campos gravitacionais de estrelas próximas, fazendo com que possam viajar mais rápido que a luz. Essas naves biomecânicas avançam em planetas próximos e devorando o planeta e evoluindo seus soldados de acordo com a resistência que encontra. Os próximos tiranídeos criados dentro das naves são uma resposta aos organismos encontrados nos planetas. As naves e a rainha tiranídea evoluem seus soldados para uma resposta rápida e efetiva contra os seres que encontram. O encontro com novas formas de vida é a oportunidade de evolução. Os tiranídeos absorvem e catalogam seus materiais genéticos, armazenando e utilizando em upgrades em suas fileiras de soldados, ficando mais fortes e consequentemente mais difíceis de se enfrentar.
Uma estratégia de batalha que funcionou hoje, amanhã pode ser inútil, pois tanto houve mudança de inimigo fisicamente ou mudança de estratégia por parte da mente colmeia. Os tiranídeos são divididos em frotas colmeias e adentram nosso espaço vindo de várias regiões diferentes. Cada frota parece ser autossuficiente e competem com outras colmeias por recurso. Cada frota tem suas próprias naves e seres únicos dentro de suas fileiras. Ninguém sabe ao certo o número de indivíduos dentro das frotas colmeias, mas especula-se que trilhões de seres em uma única colmeia. E o mais aterrorizante é que cada colmeia parece ser apenas um pequeno pedaço de um todo, já que várias colmeias se aproximam da nossa galáxia de várias direções diferentes. No campo de batalha, eles agem como um só, se comunicando por meio telepático em um estado de perfeição. Não existe ordem ignorada, nem mal executada. Esse vínculo permite avançar de forma perfeita sobre os inimigos, executando a estratégia de maneira singular. A mente colmeia tem seus capitães dentro do exército e parece se comunicar diretamente com eles. Eles são os responsáveis de controlar os soldados mais baixos, e se essas criaturas forem mortas, os soldados começam a se comportar apenas como animais selvagens, destruindo tudo em seu caminho, mas de forma desordenada, sem cumprir uma estratégia ou propósito. Essas criaturas são conhecidas como Hive Tyrants e Tyranids Warriors, capitães dentro do exército tiranídeo. Existem muitos desses capitães dentro do exército tiranídeo, para que o controle seja mantido e a ordem da mente colmeia sejam repassadas com precisão. Os tiranídeos são bem organizados e bem construídos para que o propósito de se expandir e reproduzir cada vez mais seja cumprido. Os tiranídeos não deixam espaço para a sorte, mas cobrem todos os possíveis buracos evolutivos que sua reprodução acelerada podem deixar para trás. A chegada de uma frota tiranídea deixa uma sombra enorme no Warp, atrapalhando comunicações e viagens. Não se sabe se essa sombra é intencional ou é uma interferência involuntária. Setores inteiros da galáxia simplesmente somem dos sensores. Para algumas espécies, como a espécie humana, que depende do Warp para navegação e comunicação, a sombra no Warp é simplesmente mortal, pois ficam impedidos de comunicar e navegar com segurança pelo Warp. No Império do Homem, existem milhões de mundos, e se não puderem atravessar o Warp para se ajudar, um mundo pode cair em questão de dias. Na maioria dos casos, um planeta do Império Humano não tem armas e soldados o suficiente para se defender de uma invasão dessa magnitude. E quando os fuzileiros navais chegam para investigar o silêncio do planeta, não encontram mais nada além de uma carcaça vazia desprovida de qualquer vida. Os invasores seguem características diferentes de acordo com a frota colmeia que está atacando, e muitas vezes dezenas de mundos são atacados de uma única vez, dificultando a defesa dos mundos, uma vez que milhões de soldados têm que ser mobilizados para atacar os tiranídeos em múltiplos pontos. O que é a mente colmeia? A mente colmeia é o conjunto de informação genética unido em uma única consciência, recebendo informação de cada tiranídeo existente. Uma mente colmeia nunca foi avistada, então não se sabe se essa mente é um organismo gigantesco dotado de uma inteligência única. Teorias existem que cada tiranídeo possa ser uma célula de inteligência em si mesmo, e que a mente colmeia possa ser a união dessas partes como milhões de processadores processando um todo. Muitos veem os tiranídeos como animais com funções específicas, mas é mais correto afirmar que cada frota colmeia é um corpo, e que cada tiranídeo dentro dessa frota é uma parte desse corpo cumprindo a missão para que foi desenvolvido. Cada subdivisão dessa frota é um órgão e membros alcançando e funcionando como a mente colmeia projetou. Imagine bilhões de seres coletando informações o tempo todo. Imagine esses seres armazenando essas informações para usar contra seus oponentes.
Agora imaginem que essas informações nunca se perdem, pois com suas mortes, essas informações são passadas para uma central. Agora imaginem que essas informações não serão aprendidas nas próximas gerações, mas colocadas diretamente dentro de seu código genético ao nascer. Possivelmente estamos lidando com as criaturas mais inteligentes da galáxia, cujo único propósito é crescer e se expandir. O potencial de desastre para outras espécies inteligentes ou não da galáxia é absurdo. Quando chegam em um planeta iniciando o ataque, essa inteligência controla desde os pequenos organismos até micróbios responsáveis pela decomposição da biomassa. Controla a nova flora criada e os milhões de soldados destruindo a resistência do planeta pelos nativos. E enquanto os organismos menores agem pelo instinto inserido em seu DNA, pela mente colmeia, criaturas maiores comandam um enxame de soldados que são responsáveis por tomadas de decisões e estratégias dentro do campo de batalha. As armas tiranídeos são feitas de um biomaterial retirado dos mundos que eles pilham. Todas as suas armas são criadas por bioengenharia, desde as pequenas armas de projéteis até grandes torres que espalham gases e infectam o mundo invadido. As garras e caudas pontudas feitas de matéria extremamente duras, usadas para rasgar e dilacerar seus oponentes, assim como os biocanhões acoplados em suas extremidades que disparam parasitas e ácidos de todos os tipos. Todas essas armas são organismos vivos conectados por uma rede neural ao seu corpo, construído a partir de material recolhido durante invasões passadas. Cada inimigo caído é analisado e consumido. Sua biomassa é construída e adaptada para massacrar seus companheiros e contribuir para a queda de seu mundo e de mundos posteriores. Analisar as frotas tiranídeas é mergulhar em um mar de desespero, e analisaremos seus pormenores em vídeos futuros, suas espécies, seus organismos únicos e estratégias de batalhas e confrontos com outras espécies. As guerras tiranídeas são eventos magníficos que merecem ser vistos de perto. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.